O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast A La Cubana. Desculpa aí essa voz fanha, mas com outono em São Paulo e esse mix de vírus circulando por aí é o que tá tendo por hoje, tá bom? Então, vamos começar o episódio desse jeitinho, tá? Vamos lá! Que os filmes cubanos são reconhecidos por todo mundo, você já sabe, né? Aliás, até o Oscar, veja só, indicou um filme cubano na categoria de produção estrangeira. Foi em 94, com o filme Morango e Chocolate, quem conhece aí? Terminó invitándome a la casa. ¿A su casa? Oye, lo que quería era otra cosa. Creo en la amistad, creo que podemos ser amigos. Yo también. En la amistad. Lo otro es otra cosa. É um clássico, né? Mas eu vou te contar que eu não lembro se eu assisti ou não. Mas a minha mãe amava cinema e me deixou essa preciosidade em DVD como herança. E aí eu vou assistir nesse feriado. Então tá, o cinema cubano é super famoso, tal, reconhecido, mas você sabia que menos de 3 meses depois da vitória da Revolução Cubana, os revolucionários publicaram uma lei para incentivar a produção de cinema de Cuba? Menos de 90 dias, veja só, depois do triunfo. Pois é, eu descobri só agora que eu fui fazer esse episódio. E como sempre, eu tô aqui expondo minha ignorância para você, sem limites. Mas vamos lá. Em 24 de março de 59, o Fidel Castro assinou a Lei 169, que criava o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficas, o ICAIC, que existe até hoje. Aliás, o ICAIC é um dos produtores desse filme, O Morango e Chocolate. Bom, mas calma aí que a gente vai falar mais do cinema cubano, que é o tema deste episódio. Antes, se você é ouvinte novo do podcast A La Cubana, deixa eu me apresentar. Eu sou a jornalista Bia Pasqualino, fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora de podcast que está por trás do A La Cubana. Aliás, eu estou gravando aqui direto de um dos nossos estúdios na cidade de São Paulo. Eu sou apaixonada pela história de Cuba, pelo povo cubano, estudo a Revolução no doutorado na comunicação da USP e resolvi fazer esse podcast sobre a Ilha Socialista do Caribe. Toda semana eu converso com um convidado que estuda Cuba, já foi para lá, escreveu um livro, enfim, que tem alguma relação com o país, e aí a gente vai montando melhor um mosaico complexo que é compreender Cuba hoje. Então, voltando à questão dessa lei que fundou o ICAIC, ela diz assim, abre aspas, o cinema é arte, constitui um instrumento de opinião e formação da consciência individual e coletiva e pode contribuir para o espírito revolucionário ser mais profundo e sustentar seu respiro criativo. Bonito, né? E digo mais, a lei fala aqui, abre aspas, o desenvolvimento da indústria cinematográfica cubana exige uma tarefa de divulgação e de reeducação do gosto médio, seriamente sobrecarregado pela produção e exibição de filmes concebidos com critérios comerciais. Fecha aspas. Deixei o link dessa lei lá na descrição do episódio, então, aliás, deixei muita coisa lá, depois dá uma visitada que você vai se divertir e se informar também. E veja só, no ano seguinte do triunfo da Revolução e, portanto, da publicação dessa lei, olha só o que o próprio ICAIC noticiou dentro das salas de cinema em Cuba. Eu vou colocar aqui para você ouvir, mas se você não entende espanhol, aguenta aí que eu já vou traduzir esse áudio. Ele tem menos de 1 minuto de duração, mas eu quis colocar ele em espanhol primeiro, porque o áudio é uma preciosidade sonora e eu queria que você sentisse bem o clima daquele ano de 61 lá em Cuba. Imagina os cubanos sentados nas poltronas do cinema, vendo esse boletim de notícias, que era feito em vídeo e que passava no cinema naquela época. Era o chamado noticiero. O título desse boletim que você vai ouvir é Distribuidores de Veneno. É, isso mesmo. Ele foi ao ar em maio de 1961. Durante largos años, los films norteamericanos envenenaron las pantallas de los cines cubanos, haciendo la apología del imperialismo y predicando la violencia y el crimen. El presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, anuncia al pueblo de Cuba la intervención de las empresas yanquis distribuidoras de películas. Ahora podremos ver las películas revolucionarias de todos los países del mundo, antes ocultadas y destruidas por estas empresas.
Entonces, que tal? Em tradução livre aqui, por esta que vos fala, o locutor diz que durante muito tempo os filmes dos Estados Unidos envenenaram as telas dos cinemas cubanos, fazendo apologia ao imperialismo e pregando a violência e o crime. Aí o diretor do ICAI que anuncia que vai ter a intervenção das empresas Yankees distribuidoras de filmes. E o locutor diz que agora os cubanos vão poder ver os filmes revolucionários de todos os países do mundo e que antes eram escondidos por essas empresas. Gostou? Sutil, né? Aliás, a entrevistada de hoje menciona esses noticieiros na conversa que eu fiz com ela. E falando em entrevistada... Cabulei o Bolsonaro e fui pra lá no começo de 2020. Aí teve Vai pra Cuba mesmo, né, Iana? Aí você foi. Foi. Agora, a tranquilidade com que você me fala que aí eu fiz um curso com o Gabriel Garcia Marques é assustador, Iana. Como é que foi essa experiência? Me explica. A Iana fingiu costume, né, gente? Mas eu não consegui disfarçar, não. Essa é a Iana Aparo, que eu conheço há uns 20 anos e que é professora de roteiro na aclamada Escola Internacional de Cinema e TV, a EICTV, que é cubana e super disputada por candidatos de todo mundo que querem fazer o curso regular por lá. Aliás, você sabia que nada menos que o Gabo, olha como eu tô íntima, o Gabriel Garcia Marques, foi um dos fundadores dessa escola? Pois é, ela existe desde 1986 e fica lá em Santo Antônio de los Baños, em Cuba. Fica 1 hora mais ou menos do centro de Havana e é uma região rural. Essa escola é paga hoje em dia, custa 6 mil euros por ano, se você for estrangeiro, e são 3 anos de curso. Ela já formou mais de 1.000 alunos de 50 países e a Iana fez curso lá e hoje é professora na ICTV e fala sobre isso também. Mas é um grande manifesto político e libertário, assim, né? A carta de fundação da escola, que pensa uma estrutura de ensino bastante horizontal, o que é um desafio para o cinema, né? Que é a lógica de produção de filme, ela é super verticalizada, hierárquica. Mas antes da gente ir para a entrevista em si, eu queria dizer que quando eu estava me preparando para ir para Cuba, agora em janeiro de 2025, uma amiga querida trocava áudios comigo para ver se eu tinha dicas para ela sobre Cuba. Era a primeira vez que ela ia e ia realizar um sonho. Ela ia com os 2 filhos e um companheiro. Mas as coisas estão funcionando, né? E assim, eu cheguei também lá, né, dia 29, sabe? Tipo, de dezembro, né? Logo na véspera do Ano Novo, assim. Essa é a Marina Celerges. Oi, Marina. Ela deve estar querendo morrer que ela está se ouvindo nesse momento. Marina, deixa eu te falar, ninguém gosta da própria voz em áudio, tá bom? Eu também não gosto, creia, tá? Então, vamos lá. Eu vou contar pra você que tá ouvindo o podcast que o filho caçula da Marina se chama Ernesto. O apelido do marido dela é Fidel. E a irmã dela chama Frida. Você já conseguiu entender mais ou menos um pouco de como funciona essa família, não é mesmo? Bom, e aí na volta da viagem da Marina, logo depois do Ano Novo, de 24 para 25, chegou a minha vez de pedir informação para ela sobre como estava Cuba, porque eu ia chegar no dia 13 de janeiro por lá. E aí a Marina aproveitou para fazer o rescaldo dos regalos que ficaram para trás e que ela devia ter trazido. Eu quero rum e charuto. E na verdade, se você conseguir comprar uma camiseta pra mim do Havana Clube, eu agradeço imensamente. E também chegou a vez de eu programar a compra dos meus regalos no aeroporto José Martí, na volta de Cuba. A loja do Free Shop existe e tá compensando, é mais ou menos o mesmo preço, assim, sabe? Ontem, por exemplo, tinha uns rum branco lá por $9, a gente viu, assim, dava pra gente ter pegado tudo lá, no Free Shop, bem tranquilo, assim, não tá ruim, não. Bom, deu tudo certo nas nossas viagens, na medida do possível. E aí ela mandou esse áudio que eu vou colocar agora. Esse sim, oficial, calma, não me julguem. Os outros áudios que eu coloquei agora, ela deixou eu publicar, tá bom? E aí ela mandou esse agora, especialmente pro podcast, para você que ouve a La Cubana, contando um pouco de como é que foi essa experiência de conhecer Cuba pela primeira vez e com a família. Salve, salve, Bia. Salve, salve aos ouvintes aí do A La Cubana. Eu sou a Marina Celerges, tenho 37 anos, sou jornalista e eu tinha um sonho. E o meu sonho era conhecer a nossa gloriosa ilha socialista, Cuba.
não era um sonho tão simples, né? Porque a gente sabe que não é tão barato ir pra lá. E ainda mais porque meu sonho não era um sonho individual, era um sonho coletivo. Eu queria ir com a minha família. Em dezembro a gente pôde realizar esse sonho e eu fui com meu companheiro, que tem um apelido desde a adolescência, né? É chamado de Fidel. Com o meu filho mais velho, que se chama Bernardo e tem 15 anos. E com o meu caçulinha, que se chama Ernesto e tem 4 anos. Fui cheia de planos e voltei amando ainda mais o país, os cubanos. Voltei extremamente apaixonada pelo povo cubano, pela história, mas também com uma coleção de perrengues, porque a gente sabe que só o fato de sair de casa... Se a gente passa perrengue em casa, imagina viajando e fazendo uma viagem dessa com a família inteira, né? A gente, quando eu tava planejando, tinha a ilusão de que ia rodar a ilha inteira, né? Quando a gente pensa numa ilha, acha que é pequeno e, nossa, vai ser super possível conhecer vários lugares, mas na prática, né, a teoria é outra. Então, eu fui para Havana. Quando cheguei, né, quando a gente viaja ali para Cuba, acho que a gente precisa ir com o coração aberto, entendendo ali os limites de um país que sustenta uma revolução com um embargo surreal, né? As contradições, elas gritam, né, nos nossos olhos, e a gente tem uma referência de um outro mundo, né, de uma outra realidade, de uma dinâmica, enfim, né, uma dinâmica muito mais, sei lá, acelerada lá, né, as coisas são diferentes lá. Conseguimos um táxi e aí fomos para um Airbnb que a gente alugou ali em Havana Vieja. O Airbnb funciona em Havana, né? Funciona em Cuba, de modo geral, mas você precisa reservar fora de lá. Lá o embargo, por conta do embargo, você não consegue acessar várias plataformas. Spotify não dá pra, né? A gente não consegue acessar, Netflix, essas coisas, né? Aplicativo de streaming, né? Era tipo uma sobreloja, linda, colonial, muito bem estruturada, né? Uma casa grande, assim, com ambientes arejados, grandes, tinha ventilador, ar-condicionado, a casa super equipada. E tava um calor surreal, né? Na hora que a gente viu ali os barzinhos, né? A música, o povo cubano ali na rua. Enfim, né? Já vai começando a criar aquela sensação gostosa, né? De estar conhecendo um lugar novo, de estar realizando um sonho. O Ernesto já ficou apaixonado logo de cara pelo prato lá que eles chamam de roupa vieja, que aqui no Brasil é algo muito parecido com a nossa carne louca. Mas lá, enfim, uma delícia. Depois a gente tinha ali programado, né, uma ida até Santa Clara, que não foi possível por conta de alguns percalços aí no meio do caminho, mas fomos até Varadeiro e passamos ali uns dias ali de praia, piscina, ostentando no melhor estilo classe trabalhadora vai à praia, né, tira férias, né, acho que assim, enfim, né, fazendo inclusive valer o que fez a Revolução quando tomou os grandes hotéis e fez de colônia de férias dos sindicatos ali cubano, para os trabalhadores cubanos poderem, enfim, se divertir, tirar um tempo de descanso com a sua família, né? A gente conheceu só Varadeiro, né? A gente tinha vontade de ir ali conhecer Trinidad, mas a crise que a ilha está enfrentando, uma delas é relacionada a abastecimento de gasolina, né? Então, tem um racionamento ali, não é todo dia que tem gasolina nos postos. A gente ficou um pouco inseguro, né, de viajar tanto tempo, porque é um rolezinho ali de Havana até Trinidad, então meio que a gente preferiu não arriscar com os meninos, mas valeu super conhecer Varadeiro. Havana é uma coisa surreal, é uma efervescência cultural, é um acolhimento dos cubanos, é uma troca o tempo inteiro, eles gostam muito dos brasileiros. Eu voltei, mas voltei pro Brasil querendo ficar em Cuba. E agora meu sonho permanece sendo ir para Cuba, agora com mais tempo, querendo conhecer outras coisas. Mas enfim, foi uma coisa que vou guardar para a vida inteira e vou contar para os meus netos, se um dia eu tiver netos, que visitei Cuba com os meus filhos, enfim. Foi uma experiência sensacional e que eu recomendo para todas as pessoas que têm essa vontade de realizar seu sonho. É isso aí, um beijo. Queria agradecer a Marina pela gentileza de gravar esse áudio
pro podcast e eu botei no perfil da Rádio Tertúlia algumas fotos da viagem dela para Cuba com a família, que ela gentilmente me mandou e deixou eu mostrar para você. Aliás, tá lá nesse mesmo post no Instagram, tá aí no Instagram, gente, @tertulia.rádio. Eu coloquei lá as fotos que a Iana Paro, entrevistada do episódio de hoje, me mandou lá sobre a ICTV em Cuba, da época que ela tava lá, enfim, e tem fotinho dela com o Gabo. Chique ela, né? Falando nisso, bora ouvir a entrevista? E ó, um spoiler aqui. A correspondente do podcast em Cuba, Julieta Garcia Rios, foi até um lugar que todo turista que vai pra Cuba tem que ir. Fica ali pertinho do Icaique, aliás, no bairro Vedado, em Havana. A sorveteria Copélia, que existe desde 1966. Ela vai entrar com a gravação que ela fez lá durante a entrevista com a Iana. E último recado, eu faço esse podcast com muito amor, tempo e grana do meu bolso. E por aqui, tamo em paz com isso, pelo menos por enquanto. Então, se você tá gostando dos episódios, quer que eu continue a produzir pro Alá Cubana, me ajuda a divulgar? Por favor, como que você pode fazer? Manda o link para os amigos no WhatsApp, avisa as pessoas que têm agora esse podcast, segue lá no Spotify, enfim, na plataforma que você está ouvindo. Se tiver assistindo, entre aspas, né, ouvindo pelo YouTube, aproveita, dá um joinha, segue o canal, tudo isso aí que você já sabe. Enfim, é isso. Vou dar o play aqui na entrevista. Bora! E hoje aqui no podcast Alá Cubana, temporada 2025, eu recebo uma amiga que eu não via há muito tempo, só acompanhava pelas redes sociais o que ela estava fazendo, que é a Iana Paro. Bem-vinda, Iana. Obrigada. Iana, a gente se falou pela última vez, eu acho que foi quando a gente estava no MST ainda, na comunicação, foi 2004, por aí. 2004, sim. Foi isso, né? Sim, que inclusive tem a ver com essa entrevista, o gancho de 2004, né? Bom, gente, eu vou apresentar a Iana Paro. Ela é roteirista, professora e consultora, e ela é diretora da maestria e residência em roteiro da EICTV. Para quem não sabe, maestria é tipo uma pós, quase um mestrado. Ela coordena aqui em São Paulo também a pós-graduação em roteiro do Instituto Vera Cruz. Entre os trabalhos mais recentes em roteiro da Iana, tá o filme Eneida, que é de 2022 e foi dirigido pela Heloísa Passos, e Três Verões, que é de 2019, que foi dirigido pela Sandra Kogut e que tem a Regina Casé como protagonista. Como é que você explica que elementos, assim, o que leva a Cuba a ser tão referência em cinema, em filmes, o que tem de tão especial, específico, que chama a atenção do mundo, você acha? Assim? Eu acho que, assim, no começo da Revolução existiu um projeto mesmo, assim, o ICAIC, que é o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, foi uma das primeiras, um dos primeiros organismos que foi criado, né? Então, existiu uma vontade política, né, de se investir em audiovisual, tanto em documentário quanto em ficção, em fazer uma formação, né, ao se fundar o ICAI, que também existiam vários cineastas, principalmente europeus, Agnès Varda, Joris Ivens, tipo, grandes nomes que se interessaram em estar ali e não só produzir filmes ali, mas em trabalhar com cineastas cubanos, ensinar, trocar, né, então teve esse investimento político econômico em formação e em ter um instituto que era o instituto que foi produzir o audiovisual cubano no começo da Revolução, existe até hoje, mas às vezes com mais fundos, às vezes menos fundos, às vezes tem um fundo nacional de cinema atualmente em Cuba, né, agora está no momento de mais abertura para as produções mais independentes, mas então existiu um pensamento de que era muito importante produzir as próprias narrativas audiovisuais. E aí, então, os filmes, né, esses primeiros filmes que foram feitos, foi investido nesses filmes, e nos noticieiros também do ICAIC, que eram principalmente pensados, né, pelo Santiago Álvares, que foi um grande documentarista, jornalista cubano, e esses noticieiros, eles passavam sempre antes das sessões de cinema, né? E noticieiros são tipo notícias. Notícias. A gente tinha, como é que chamava no Brasil? Repórter Esso, né? Tinha no Sim, Brasil. tá. Uhum.
Mas é esse costume de ter, antes de passar o filme que fosse passar, tinha esse noticiário que era muito bem produzido, era assim, com viagens internacionais, cobertura do Vietnã, cobertura, assim, é um arquivo enorme, que era ter as notícias desse ponto de vista e naquelas reportagens, um pouco como foi o Globo Repórter no comecinho, assim, que era tipo Eduardo Coutinho, era esse tipo de jornalismo e de documentarismo que se fazia, então isso é muito importante, né? Antes de existir a CTV, tem um instituto, tem o ISA, né, que é o Instituto de Artes de Cuba, que também tem a carreira audiovisual, então existiam esses pioneiros, né, do cinema cubano que puderam estudar fora, voltar, tem, né, essa coisa do referente europeu muito forte, inegável, mas esse projeto político de ter a própria narrativa sobre, e o investimento para isso, vai ser de investimento, não dá para no cineastas sozinhos não fazem absolutamente nada, né? Então foi um investimento em produção e informação. Você sabe que você desbloqueou uma memória que eu tenho, que eu já tinha esquecido. Eu lembro quando eu estive lá, sei lá, 2013, por aí, eu queria saber como é que era o cinema. Assim, o cinema fisicamente. Então tem o Cine Yara, né, ali no bairro de Vedado, que é super famoso e tal, mas eu fui num outro ali na CAE 23, que é o Cine Riviera. E eu lembro que o primeiro impacto que eu tive foi o custo. Eu lembro que eu tive que pegar uma moedinha de centavos, era tipo 5 centavos, só porque eu era estrangeira, porque a maioria ali era 1 centavo, eu não pagava. E eu fiquei chocada, porque aqui a gente vai no cinema em São Paulo com menos de R$50 nesses cines, né, essas redes, é super difícil, uma experiência barata. E aquelas filas enormes, né, porque igual a Copélia, o pessoal faz fila para pegar o sorvete, ali tinham filas enormes, muita gente vendo o cinema como um lazer, e quando a gente entrou, eu sentia como se eu estivesse numa festa, eu juro, eu lembro disso, sim, da alegria das pessoas de ter aquele momento, não era uma coisa, não sei, eu acho que aqui é uma experiência muito individualizada, o sentar na cadeira e assistir. Essa experiência que eu tive, eu senti que eu fazia parte de um grupo, de um coletivo, tava todo mundo ali assistindo meio junto, uma emoção que ficava, sem explicar. Mas foi muito marcante, assim, pra mim. Agora você desbloqueou isso, assim. É lindo, e os cubanos gostam de... Gostam, né? É. E uma pausa agora para a gente ouvir a correspondente do podcast A La Cubana, em Havana, a Julieta Garcia Rios. Ela fala diretamente da sorveteria Copélia. Aliás, sabe o filme cubano Morango e Chocolate, que eu falei no início desse episódio? Então, no enredo, os protagonistas começam a ser amigos justamente nessa sorveteria. Brasileiros, sejam todos bem-vindos a La Habana. Original welcome to Havana. Ha sido un placer servirle, esperamos poder atenderles nuevamente. Hola, por acá Julieta García. Es un placer saludarles y les cuento que estoy en medio de una de las avenidas más populares de Cuba, de La Habana. Olá, por aqui é Julieta Garcia. É um prazer saudar vocês e lhes conto que estou no meio de uma das avenidas mais populares de Cuba, em Havana. É a Avenida 23. Estou indo para a sorveteria Copélia. E desde que ela foi construída, com um projeto liderado pela guerrilheira revolucionária Célia Sanches, a Copélia tem sido um ponto de referência para muitos cubanos e estrangeiros. A Copélia também ganhou fama internacional por causa do tão conhecido filme cubano Morango e Chocolate. Uma das primeiras cenas do filme, que é muito icônica, se desenvolve aqui, onde os dois protagonistas se encontram em uma mesa da Copélia pedindo sorvete. Um pede de morango, o outro de chocolate. ¿Y a ti qué te pasa? Estaba en Copélia tomándome un helado, cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un maricocho. No pude resistir la tentación. Mira, había chocolate y pidió fresa. Es justo mediodía acá. Esta es una hora, la colita. Te encuentras personas de todas É las meio-dia edades. aqui e a fila demora 1 hora. Você encontra pessoas de todas as idades, crianças. O sorvete é saboroso, todos nós aqui gostamos de sorvete.
É um ponto de encontro, onde vem todo mundo. Bem em frente a mim está o Cinema Yara, e que por este tempo que o ICAIC, que é a nossa indústria cinematográfica, está completando 65 anos no cenário internacional, está passando um festival de filmes restaurados. Na minha frente tem um grupo de jovens. Hay un grupo de jóvenes. ¿Con qué frecuencia vienen a Copelia? Vienen bastante. Venimos bastante, la verdad, cada vez que... Vocês frequentemente vêm a Copélia? Sim, bastante. E pelo menos sempre que venho ao bairro Vedado, passo aqui. Sentamos em grupo ou assistimos a um filme como nesse festival. É um ponto de referência a Copélia pra gente, né? Es un punto de referencia a Copelia para nosotros de que toda la Es vida. una tradición venir a Copelia. Para nós é uma tradição vir a Copélia. Bom, aproveitem. Chegou o meu sorvete. Então, eu vou embora. Espero que tenham gostado deste passeio pela Copélia. Convido vocês a, se vierem a Cuba, a Havana, não deixar de visitar Copélia, que fica na rua 23 com a rua L. No dejen de venir a Copelia, que está en 23 y L. Então, Iana, voltando aqui, em 2004, estava eu ali na cadeirinha da Secretaria Nacional do MST, você sentada ali também, e ali começaram conversas sobre você fazer cinema em Cuba, né? Me conta um pouco como é que foi esse começo, até você chegar onde você está hoje, que é multiplicando conhecimento para novos alunos, né? Em 2004, eu estava realmente trabalhando aí no MST, que foi uma experiência maravilhosa, e eu já tinha ido a Cuba em 2002 para fazer um curso de roteiro, eu tinha muita vontade de conhecer Cuba, eu ia viajar sozinha, então eu resolvi que era uma boa ideia eu ter um ponto de chegada e tal. Recebi um e-mail de alguém que eu conhecia, uma amiga, que tinha esses cursos. Eu falei, eu vou lá, eu faço esse curso e depois eu continuo minha viagem, que acabou sendo uma viagem longa pela América Central. Eu cheguei em 2002 na escola para fazer esse curso de roteiro. Eu não tinha feito nada relacionado ao cinema, sou formada em relações internacionais, acabei trabalhando com jornalismo, enfim. E aí eu fiz um curso com Eliseu Altunaga, que é um escritor e roteirista cubano. Foi um curso incrível, me apaixonei pela escola, me apaixonei por Cuba, e coloquei na minha cabeça que eu queria voltar e queria fazer o curso regular, que é o curso que nessa época era de 2 anos, né? E aí eu voltei para o Brasil, depois da minha viagem, prestei, não passei, fiquei meio triste. É uma seleção mundial, né? Muita é uma gente seleção pra concorrência, mundial, né? que aqui no Brasil era feita... Eu fui fazer em São Carlos a prova, tal, passei para entrevista, mas aí não passei. Fiquei super frustrada, foi, né, pesado, assim, na época, né, 20 e poucos anos. Tá, em 2004 eu falei, vou tentar de novo. Aí eu passei e fiquei muito em crise, muito na dúvida se eu ia ou não, porque é uma decisão importante, né? E depois viraram 3 anos, eu não sabia se eram 2 anos, se eram 3 anos. Aí eu tava lá trabalhando, né, quando eu recebi a resposta. Acho que você foi uma das primeiras pessoas que ficou sabendo. E, nossa, olha só. E aí você falou, tem um amigo meu que estuda lá, que tá aqui de férias, não sei o quê. Mesmo. Aí eu liguei pra ele, aí ele falou, Iana, meu nome é estranho, né? Falei, Iana, você estudou no Friburgo, que era o colégio que eu estudei. Aí a gente se conhecia já, o Danilo. E aí conheci as pessoas que estavam aqui de férias, tinha alguns brasileiros aqui de férias, conversei e tal, decidi, fui. E basicamente nunca mais voltei, né? Tive essa experiência de 3 anos como estudante, que foi muito transformadora e tal. Um dos fundadores da escola é o Fernando Birri, que já faleceu. Que eu confesso que eu não conheço, deveria conhecer. Então, argentino, é um cineasta dessa geração, né? Desses homens que fundaram a escola. Ele estudou com alguns outros cineastas cinema na Itália e com Garcia Marques também. E aí foi a semente um pouco, né, de fundar a fundação do Novo Cinema Latino-Americano, foi, né, a mãe da escola, junto com o Estado cubano e tal, e o Fernando Birri é o pensamento pedagógico da escola. Ele já tinha uma escola em Santa Fé, na Argentina, já tinha fundado uma escola em Santa Fé, e depois foi para Cuba, e ele foi o primeiro diretor acadêmico da escola, com a ideia de uma escola não escolástica,
uma forma de aprender fazendo e tal. E ele, quando eu fui estudar, ele estava lá, já mais velhinho. Legal. Então, eu tive eu sou é uma época que era muito mais caótica do que é agora, em termos de organização do plano de estudos, mas tinha esses privilégios de, por exemplo, o BI. E desde então, e aí eu criei esse vínculo com a escola, me formei em 2007, e eu voltei muito logo para lá. Tem gente que nunca mais volta depois de 20 anos. Eu logo voltei para fazer o curso do Garcia Marques em dezembro, né? Me formei em julho, voltei em dezembro. Foi um dos cursos que ele deu antes de morrer. E a partir de 2009, eu comecei a ir todo ano para trabalhar com Eliseu Altunaga, que foi meu primeiro professor do curso que eu fiz em 2002. E até hoje, ele é meu amigo, ele tem 83 anos. E a gente criou uma relação de amizade, uma relação profissional que dura até hoje, assim, né? Que legal. Do primeiro professor que eu tive, que era o chefe de cátedra quando eu estudei, e eu continuei indo lá todo ano, depois 2 vezes por ano, e aí em 2019 me chamaram para ficar dirigindo a cátedra de roteiro morando lá. Também foi uma decisão difícil, mas não tão difícil porque o Brasil estava difícil, né? Cabulei o Bolsonaro e fui para lá no começo de 2020. Aí Vai para Cuba mesmo, né, Iana? Aí você foi. E aí eu teve a pandemia, né? Então eu fiquei o começo da pandemia lá, depois voltei para cá, mas depois voltaram as aulas, da vacina também lá. E agora eu estou trabalhando, ainda vinculada à escola, coordenando a maestria e residência, mas tem 2 coordenadoras que estão lá vivendo a mão na massa, né? E eu tenho ido uma vez a cada semestre, assim, para fechar os cursos e para ir para lá, que eu amo, né? E aí você mora aqui em São Paulo? A base moro em São Paulo. A base em São Paulo, que eu nasci aqui e tudo. Agora, a tranquilidade com que você me fala que aí eu fiz um curso com o Gabriel Garcia Marques é assustador, Iana. Como assim? Peraí, volta um pouquinho. Como é que foi essa experiência? Me explica. Então, desde que a escola foi fundada, na época do Festival Internacional do Cinema Latino-Americano, que é em dezembro, o Gabriel Garcia Marques ia e fazia um curso para convidados. Os primeiros cursos viraram livros. Eu acho que tem um livro até que eu tô para ler, que a gente usa em áudio. Para português, Me Alugo para Sonhar, eu acho que tem. Como contar um conto. Esse que tá são, na verdade, transcrições muito bem trabalhadas, né? Desses encontros dele com escritores, roteiristas, cineastas. É como se fosse uma sala de roteiro, de expor ideias e trabalhar sobre as ideias e tal. Então, os primeiros se transformaram numa coleção de livros e tal. E depois ele seguiu, né, fazendo, e sempre era gravado e tal, mas não todos viraram livros. Eu peguei, a partir de uma certa época, ele já tinha um tipo de assistente que dava o curso junto com ele quando ele foi ficando mais velho, e chamavam pessoas. Eu nunca soube exatamente como se selecionavam as pessoas, que não era para os alunos que estavam fixos na escola, mas assim, durante os 3 anos que eu estava estudando lá, né, eu via ele passando e tal, e sabia que existia, e fiquei pedindo, né, para fazer. Brasileiro não desiste nunca, eles não contavam com essa personalidade ali. E aí deu certo, assim, eu me formei, me chamaram junto com um cubano que estudou comigo também, que se formou comigo, o Michael. E a gente fez essa semana, em dezembro, ele já estava um pouco debilitado, assim, não teve todos os dias, mas foi maravilhoso, assim, era um grupo muito, muito interessante, assim, a Rita Indiana, que é uma puta escritora, cantora dominicana, estava nesse grupo, tinha pessoas como tudo na escola da América Latina inteira, e o Júlio Garcia Espinosa, que é também um dos fundadores da escola, autor do Manifesto do Cinema Imperfeito, né, que é super importante, ele também já estava bem velhinho, ele foi diretor da escola quando eu estudei, mas ele também frequentou o curso essa semana aqui de curso, então foi muito interessante, assim, ter essas pessoas que a gente já tinha lido e estudado e tal, nessa etapa da vida que eu acho que é tão que é poética, né, assim, esse final, assim, e foi isso, e é inesquecível, assim, né, eu comecei a ter uma ideia nesse curso, que depois virou um roteiro que eu trabalhei um pouco mais, e talvez algum roteiro assim, né, nunca é linear,
É que nem, esses dias eu achei uma metáfora boa para roteiro, é que nem reforma, assim, né? Nunca acaba no prazo, nunca fica exatamente do jeito que a gente tinha planejado. Se não tiver o prazo, a gente faz para sempre o mesmo roteiro, né? Como esse é um roteiro que não tem, assim, que sou só eu escrevendo, ainda não tem nem diretor nem nada, a sementinha foi lá, abandonei, depois voltei, e agora é o momento que eu tô voltando para ele, por coincidência. Que bom, muito legal. Agora, você estava falando você falou um pouquinho, né, sobre essa história de que nessa escola é aprender fazendo. Conta um pouco como é que é essa filosofia da ICTV, o que é diferente aqui das nossas, sei lá, faculdades e tal. A ICTV, ela é diferente de tudo que eu já conheci em termos de proposta pedagógica e de ensino, né, e de aprendizado, aprender fazendo. Ela tem uma carta fundacional escrita pelo Fernando Birri, que é maravilhosa, assim, é um poema, que é um manifesto político também, né? Ela nasce num momento em que era importante a gente, como América Latina, falar sobre a gente, ter o nosso próprio ponto de vista sobre a nossa realidade, mas é um grande manifesto político e libertário, assim, né? A carta de fundação da escola, que pensa uma estrutura de ensino bastante horizontal, o que é um desafio para o cinema, né? Que é a lógica de produção de filme, ela é super verticalizada, hierárquica, e a escola mantém até hoje essa ideia de trazer professores e professoras do mundo inteiro, de Cuba também, obviamente, que estejam conectadas com o mundo prático também, né? Não são... Claro, vão algumas pessoas que são mais teóricos, acadêmicos, mas a massa de professores que trabalham na escola são pessoas que fazem filmes, né? Ou fazem séries, ou fazem televisão. Então, ela funciona, basicamente, ela tem o curso regular, que seria o equivalente a uma graduação, que dura 3 anos. O primeiro ano chama polivalência, que é um geral, assim, todo mundo estuda as mesmas coisas. Os 40 alunos que entram vão estudar história do cinema, produção, direção, som, fotografia, edição, linguagem cinematográfica, fazendo exercícios práticos e vendo muito, muito, muito filme, assim, as aulas são de manhã, de tarde e de noite, né, é bem intensivo. Não... E além de tudo, todo mundo mora na escola, então essa experiência eu acho que é tem muito alojamento única. lá. É tudo lá, porque é no campo, né, como você falou, e aí você entra, assim, por uma guarita e passa por umas paineiras, e aí tem o bloco administrativo da escola, aí tem a parte refeitório lá embaixo, assim, a sala de cinema, e aí tem os quartos dos estudantes, cada estudante tem um quarto com banheiro, tudo bem simples, assim, aí tem os edifícios dos professores, para os professores que estão lá coordenando e tal, que são mais fixos, e tem um outro edifício mais recente, não tão recente, da época que eu estudava, que chama Altos Estudos, e onde acontecem aulas dos cursos mais rápidos, assim como o curso que eu fiz em 2002, e que são os talleres internacionais, workshops, oficinas internacionais, que são cursos de cinema mais curtos, e aí o curso regular tem a polivalência, a partir do segundo ano já vai, cada grupo de 5 alunos já vai para a sua especialidade. A minha foi roteiro, mas tem documentário, direção de ficção, som, foto, edição. E aí são 2 anos, né, interagindo com as outras cátedras, obviamente, né, para fazer os exercícios e tal, mas se especializando durante 2 anos. E tem as maestrias, né, que é a que eu coordeno de roteiro, tem de documentário, tem de cinema experimental, tem de um FIC Lab, que é para pensar projetos de ficção. E a residência de roteiro, que é uma residência de 3 meses, que é um curso mais livre, assim, né? Qualquer pessoa que tem um projeto de longa-metragem pode estudar. E queria te perguntar, assim, enquanto você estava morando lá, seja nessa época, seja as vezes que você voltou, você sentiu de que maneiras, e já estou afirmando porque sei que é impossível não sentir, de que maneiras que você sentiu o impacto do bloqueio dos Estados Unidos lá? A minha vida era muito privilegiada, tá? É uma vida bem simples, mas é muito privilegiada. Você tá ali como estudante, porque a escola, né, você mora lá, tem café da manhã, almoço e janta, então, e não tem, assim, o básico está garantido, né? É uma escola paga, ela foi fundada como grátis, e depois não conseguiu se sustentar sendo gratuita, e é uma escola paga. Se for comparar com escolas de cinema em geral, ela não é cara, mas se for comparar com o valor do euro, ela... enfim, é uma escola paga, mas o que inclui é mais do que
o estudante paga, né? Porque é alimentação, hospedagem. No audiovisual brasileiro a gente tem pessoas muito milionárias, né? Que poderiam sabemos, grandes que poderiam, é muito desigual, né? Assim, sem necessariamente citar nomes, mas tem pessoas que estão, né, que são da área, que entendem supostamente a importância de existir uma diversidade nessa área, né? E de ter pessoas jovens se formando que não sejam necessariamente pessoas que nasceram em berços de ouro e que, né? Que a escola foi feita para essas pessoas, inclusive, né? E aí eu sinto que ninguém é obrigado a nada, mas eu sinto que deveria existir uma responsabilidade maior da comunidade audiovisual, que inclusive se beneficia dos profissionais que são formados na escola, mas que, por algum motivo, Cuba é sempre complexo, né? Envolver o nome de Cuba parece que já é um obstáculo, porque existe muito preconceito, existe muito medo e tal, mas eu acho que... né? eu acho que, sei lá, obviamente, né? Eu ouvi a entrevista do Stege, ele falando que Cuba, que o Brasil deve muito a Cuba, né? Que o Brasil deveria ter mais responsabilidade com Cuba, como Estado, né? E com os cubanos, né? Para além com o povo cubano, né? Eu acho que a comunidade de cineastas brasileiros também poderia ter esse senso de responsabilidade, porque se for pensar na ponta do lápis, assim, não é nem muito dinheiro, assim, o que precisa para bancar os estudantes que não faz nenhum filme, não faz nem meio filme, nem um quarto de um filme desses grandes que são feitos aqui. Foi um desabafo isso, Bia. Aqui a gente também faz terapia internacionalista, fica tranquila. Tá. É para isso também, não é só boas notícias. Mas, pensando em termos mais amplos, assim, aí abastecimento, né, às vezes, até hoje, assim, abastecimento de comida, itens de primeira necessidade de higiene, algumas coisas às vezes se perdiam, né, como eles falam, o papel higiênico tá perdido, assim, aí de repente não tem café, imagina, café em Cuba, né, de repente açúcar, né, pensando em mais recentemente, assim. Então, questões de abastecimento, mobilidade em geral, transporte em geral, assim, porque não só tem pouca gasolina, petróleo, como toda a massa assim, da frota de carros, tá, assim, todo cubano é mecânico, né, porque os carros precisam durar, ter uma sobrevida, assim, como deveria ser, né, na verdade, as coisas não deveriam ser tão descartáveis, mas exato, tem a coisa a escola, assim, os ônibus da escola, tudo se você for ver, existe em Cuba frotas de ônibus modernos, para questões mais turísticas, carros mais modernos para quem tem mais dinheiro, mas tudo muito, tem que, né, cuidar, isso na escola também, né, sei lá, o gerador da escola, que depende de petróleo para funcionar, então às vezes funciona, às vezes não, quando falta luz, mas, apagões assim, constantes desde a época em que eu estudava, mas com momentos melhores, lá pela era Obama, assim, momentos piores como agora, né, de não ter energia elétrica. Mas esse tipo de impacto, assim, porque no que diz respeito ao que a gente estuda, né, os filmes e tal, tudo consegue chegar. E só o impacto maior de todos. Humano, né, assim, os meus amigos que estudaram comigo, cubanos, né, a maioria não está em Cuba. São excelentes cineastas e alguns têm essa vida dupla, né, de ir e voltar, muitos ou estão no Brasil, ou estão na Espanha, ou estão... Isso de Cuba não conseguir absorver os excelentes profissionais que formam em algumas áreas é uma questão também, né? Produzir filme é caro. Produzir audiovisual envolve muitas coisas que não são só fazer o produto audiovisual, né? Tem todas as questões de distribuição, de financiamento e tal. Então, eu vou voltando e cada vez eu tenho menos pessoas da minha época, né? Porque as pessoas vão embora. Sendo que cubano é que nem brasileiro, gosta do país, quer ficar, né? É dolorido. Não é, não é que é necessariamente contra-revolucionário, né? Pode ser também, mas não é necessariamente que saiu. Não, é uma questão mais país, né? do dia a dia mesmo, né? Sim. É compreensível. Você esteve lá agora. Me conta dessa viagem, como é que foi? Eu fui para lá em novembro, final de novembro. A última vez que eu tinha ido tinha sido em maio. Também eu vou 2 vezes por ano, né? Então eu nunca tive o distanciamento assim para sentir algum impacto.
desde 2004 eu vou todo ano, assim, né? Então, e fiquei morando de novo. Eu fui logo depois que passou o furacão, né? E que foi um furacão que passou especialmente, assim, afetou especialmente a área onde está a ICTV. Então foi muito... eu já tinha visto foto, vídeo e tal, mas chegar lá e ver tudo devastado, assim, foi bem impactante. As árvores enormes caídas, ainda não tinha dado tempo de tirar entulho. Conversar com as pessoas que tinham acabado de passar por isso, né? Trabalhadores da escola que perderam o teto da casa. Nossa. Passou bem ali naquela região, né? E teve muito impacto. Eu até antes de ir tinha ajudado a fazer uma campanha para levar dinheiro e algumas coisas, cabo, algumas coisas que, por exemplo, tem coisa que assim, é tão óbvia, mas que a gente pedem para levar porque não tem lá, assim, né? Uma pecinha de carro ou cabos de não sei quanta espessura, enfim. Levei um dinheiro que ajudou a coisa mais urgente para os trabalhadores, principalmente. Recentemente estavam replantando árvores, né? Então a gente está se recuperando num certo sentido, né? Porque também continua com as crises energéticas. O sistema energético de Cuba está velho, né? E está sempre, independente de ter, quando tem furacão piora tudo, né? Mas quando não tem também tem problemas. E a escola de cinema, né? Precisa de energia elétrica para escrever, não. Mas para ver filme, sim. Para carregar os equipamentos, sim. Para iluminar, sim, né? Então, não é um luxo ter um gerador elétrico, né? Para manter a comida de todo mundo que mora lá sem estragar, né? O impacto imediato que eu senti quando eu voltei em novembro foram as consequências desse furacão, que não foram tão impactantes em Havana dessa vez, mas ali na região de Artemisa, né, que é onde fica a escola, sim. Teve o furacão e teve essa situação, né, dos brasileiros não sabendo como se manter lá, porque a escola também não consegue. A escola é pobre, a escola tem sempre dívida, né, a escola não... enfim, é uma escola... Investimento a fundo perdido do ponto de vista econômico. Exato, não é uma escola... Mas deixa eu entender... Esses cursos internacionais ajudam a escola a ter... Mas, enfim, é uma escola que não tem como dar bolsas, né? Claro. Só para os cubanos, obviamente, os cubanos não pagam, mas as pessoas de outros países precisam pagar para a escola conseguir existir, né? Então, essa crise ainda não se solucionou. Isso me afetou bastante também. Claro, conversar com as pessoas... humano, né? Uhum. Conversar com as pessoas que estão, né, que são... Sei lá, é muito... A escola forma Tem gente que chama até de seita, assim, né? Que é um mas, assim, forma laços eternos, assim, né? Então, eu sei que se eu chegar em qualquer país e encontrar uma pessoa que não estudou diretamente comigo, mas estudou na ICTV, a gente já tem um vínculo, entendeu? A gente já tem E eu como fui, né, sou professora, tal, não sei o quê, me sinto totalmente responsável também, né? Por essas pessoas que estão estudando agora, que são um pouco eu no passado, né? Já caminhando para o final do nosso papo, mas eu poderia ficar muito mais tempo com você aqui. Qual seria, assim, para quem não conhece o cinema cubano e queria assistir algum filme, o que você acha que não pode perder? Qual filme? O que você indica? E pode ser de outras áreas da arte também, músicas, enfim, coisas que você acha legal recomendar para o ouvinte do A La Cubana. Eu acho que se eu fosse falar um só para a pessoa ver agora, assim, eu sei que ele está no YouTube, então dá para... É um filme que chama De Cierta Maneira, da Sara Gomes, que foi uma cineasta documentarista. Essa é a única obra de ficção dela. Ela morreu muito jovem, inclusive antes de terminar esse filme. Foi assistente da Vardá. E o De Cierta Maneira é um filme sobre o início da Revolução. É um filme dos anos 70, mas é um filme sobre as questões cubanas de gênero, raça e classe, expostos de uma forma magistral, assim. Esse filme é incrível, maravilhoso e com questões que ainda são pertinentes até hoje, assim, né, sobre a sociedade cubana, feito por essa cineasta que foi uma das únicas mulheres e uma das únicas pessoas negras também a fazer parte desse núcleo do ICAIC, né? Então, eu super recomendo. Aqui no YouTube. Vou deixar você ouvinte... Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Ele foi restaurado recentemente. A Sara Gomes sempre meio que precisa ser redescoberta, assim, é meio absurdo, mas enfim, ela foi uma grande cineasta. E não posso deixar de falar de Memórias do Subdesenvolvimento também, e todos os filmes do Tomás Gutierrez Aleia. Tomás Gutierrez Aleia, assim. E mais contemporâneos,
eu acho que mais contemporâneo, de uma geração mais que já está nos seus 80 anos, tem o Fernando Pérez, né, que é um grande cineasta, que fez muitos filmes, continua fazendo. E gostaria de falar também dos jovensíssimos cineastas cubanos, que estão fazendo seus primeiros filmes agora. E tem um filme que vai ser mais difícil de achar, mas espero que em algum momento ele chegue em algum streaming. É um filme mais recente, que chama Mulher Selvagem, La Mujer Salvaje, do Alan Gonçalves. É um filme de 2022 ou 2023, foi para vários festivais, e ele fala muito da Cuba de hoje a partir da perspectiva de uma mulher, dentro da pandemia, assim. Então é um filme que vale muito a pena ter um olhar sobre ele. Você tá falando, eu tô procurando aqui. Tem o trailer, eu vou deixar o link do trailer no YouTube, quem sabe mais pra frente. E atualmente, assim, a produção cubana tem cineastas fazendo filme em Cuba, tem cineastas cubanos fazendo filmes fora de Cuba, mas com temática relacionada a Cuba, né? Então, tem o Nicolásito Guillén, também filho do escritor Nicolás Guillén, que tem uns curtas muito interessantes, mais antigos também. Mas se fosse para falar só, realmente eu falaria sobre a Sara Gomes, e aí depois dá para procurar os documentários dela também, entender um pouco quem ela foi, que é um filme muito atual, assim, esse filme dela, e ele usa uma linguagem híbrida, antes de, é meio moda agora, assim, para bem e para mal, né, misturar documentário, ficção, ensaio, tem uma montagem totalmente dialética, assim, do relato, é muito único esse filme dela, assim, e é importante, já, né, não é que ela seja totalmente desconhecida, já teve mostras sobre ela aqui no Brasil, inclusive, e tal, mas para sair um pouco dos super clássicos, eu acho que vale a pena olhar também para essa mulher. E de resto, Bia... O que você ouvia? O que você ouve? Então, eu amo, assim, eu fiquei pensando em coisas super antigas e coisas bem mais recentes, assim, né? Eu amo Bola de Neve. Tipo, eu amo em tudo que ele foi, que ele é, que ele representa, as músicas dele, ele cantando. É lindo vê-lo, né? É lindo escutá-lo, mas é lindo vê-lo cantando também. Tem vídeos pra achar por aí também. Bola de Neve, Los Zafiros, que era um grupo também que fez uns clipes incríveis. É um grupo, assim, acho que é um quarteto, Los Zafiros. Mas hoje, de mais recente, assim, tem umas meninas que eu amo, que elas são franco-cubanas, na verdade. Chama IBG. IBG com Y, né? I latina, IBEY. São gêmeas. E elas cantam maravilhosamente. Assim, elas cantam em espanhol, em francês e em iorubá. É muito lindo o trabalho delas, mais contemporâneas, né? Assim, mais de agora. E também literatura, né? Literatura cubana, a gente tem alguns. Os mais clássicos acabam chegando e sendo traduzidos no Brasil. Recomendo essa coleção das aulas do Garcia Marques, assim, que é incrível. E eu tenho uma recomendação que é um pouco arriscada, mas não tanto. Acho que eu ainda não li. Mas acabou de ser traduzida aqui no Brasil pela Diadorim, que é uma editora, um livro da Marta Luiz Hernandes Cárdenas, que é uma escritora cubana, jovem, ela tem 30 e poucos anos, e o livro chama A Puta e o Furão. Foi traduzido, está sendo lançado agora, e eu acho que ela é bem, né, eu conheço o trabalho dela, tal, conheço, não a conheço pessoalmente, mas sobre a juventude cubana atual, assim, né, então eu acho que sobre um olhar para Cuba atual, a partir de uma escritora, de uma mulher jovem, assim, e acabou de ser traduzido aqui no Brasil pela Diadorim, e eu tô louca para ler. Muitas dicas, vai estar tudo na descrição do episódio, os links. E Ana, foi muito bom conversar com você. Assim, a gente não se vê, mas tem umas pessoas que a gente passam pela nossa vida e a gente vibra de longe os caminhos felizes. É super recíproco. Não é? Eu fico muito feliz de ver que você fez esses caminhos e fico muito orgulhosa de longe de poder ter participado um pouquinho da sua vida e você da minha também. Fico muito feliz e amo rádio, né? Cuba também, eu escutava radionovela lá em Cuba. É tudo, não é? Eles têm uma produção de rádio, assim, que é
sei lá, se a gente vê esses dramas de agora de podcast, né, sonoros. Estão fazendo. Eles já faziam tempo. Eles faziam. Exatamente. É igual, como é que falam que o podcast, tem um meme, não sei se você já viu, que é uma criança falando, eu fui contar pro meu avô que existe podcast, falei para ele ouvir, ele falou, isso na minha época chamava rádio. É bem isso, né? Exato. Obrigada, Iana. Obrigada, Bia. Adorei. Beijo, se cuida. Você também. Gostou do episódio? Então, manda para quem você sabe que também se interessa por esse assunto, que vai gostar deste episódio. E agora, 2 presentes para você que ouviu até aqui. Você que é ouvinte do podcast tem desconto exclusivo de 25% nas compras pelo site da Expressão Popular. E o primeiro cupom do podcast. Eu tô muito agradecida ao pessoal da Expressão. Obrigada, Marília. Obrigada, Miguel. Eles têm um ótimo acervo de livros sobre Cuba, então fica a dica. Vai lá em expressãopopular.com.br e adiciona o cupom do podcast na hora do pagamento. É só digitar A La Cubana, escreve tudo junto e pronto. O desconto revolucionário tá garantido. O segundo presente é o spoiler do próximo episódio. Tchananã! Quando a gente para pensar com todas as dificuldades, eles vivem esse bloqueio imposto pelos Estados Unidos há mais de 60 anos. Em 2019, com a entrada do Trump, ele colocou mais 243 medidas que restringem o bloqueio. Agora o Trump novamente, a gente já fica imaginando, né, como provavelmente isso vai impactar duramente Cuba, mas é dizer assim, o que me admira do sistema de saúde cubano, que com muito pouco eles fazem muito. O podcast A La Cubana é uma produção da Rádio Tertúlia. Eu, Bia Pasqualino, sou responsável pela concepção, roteiro, gravação, edição, sonorização, pelos erros, pelos acertos e por tudo mais que você quiser colocar nessa lista. Obrigada, até a semana que vem. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br